quais os tipos de aposentadoria concedidas pelo INSS? Você sabia que tem uma aposentadoria que é melhor para você? E nesse vídeo eu vou te mostrar qual é, então fique comigo. Eu sou a doutora Luciana Farias, eu sou advogada e consultora em Direito Previdenciário. As aposentadorias concedidas pelo INSS são divididas entre programáveis e não programáveis. O que seria isso? Aquela que não é programável é, por exemplo, uma aposentadoria por incapacidade. Você não se programa, ninguém programa que vai ficar incapacitado. No entanto, há as aposentadorias programáveis, que são aquelas que você consegue programar por quantos anos você vai contribuir, por qual valor você pode contribuir para saber exatamente o quanto você vai receber. Então fica aqui comigo porque eu vou te mostrar essas espécies de aposentadoria. Eu vou falar agora então das aposentadorias programáveis. Sabia que existem diversas espécies de aposentadorias concedidas pela Previdência Social? E tem uma que é melhor para você. Em novembro de 2019 entrou em vigor a reforma da Previdência e com ela veio diversas alterações nas regras de aposentadoria. E entrou em vigor então as regras de transição da reforma da Previdência, que são regras que vão trazer diferentes tipos de aposentadoria para quem já estava no sistema, para quem já estava recolhendo ou trabalhando na data de 12 de novembro de 2019. Então hoje tem diversos tipos de aposentadoria. Entre essas regras de transição eu vou dar alguns exemplos. A reforma da Previdência entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019. Para quem naquela data faltava 2 anos para se aposentar, entrou a regra de transição com pedágio de 50%. Esse pedágio de 50% é 50% sobre o tempo que faltava para se aposentar. Então, por exemplo, um homem que no dia 12 de novembro de 2019 faltava 2 anos para se aposentar, ou seja, ele tinha 33 anos de contribuição, para 35 faltavam 2 anos. A regra do pedágio de 50% aplica esse pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para ele atingir os 35 anos. Então vamos supor que faltava 1 ano para ele completar 35 anos. Esse 1 ano vai ser 1 ano e meio, porque aplica a regra do pedágio de 50%. Então, ao invés desse homem se aposentar com 35 anos, ele vai se aposentar com 35 anos e meio. Essa é a regra do pedágio de 50%. Agora, quem na data de 12 de novembro de 2019 faltava mais de 2 anos para se aposentar, tem a regra do pedágio de 100%, que seria um pedágio de 100% para o tempo que faltava até o homem completar 35 anos de contribuição ou a mulher 30 anos de contribuição. Outras regras de transição também entraram em vigor no dia 13 de novembro de 2019. Essa data é muito importante para você anotar, porque vai contar seu tempo de contribuição até ali. E é possível também que mesmo depois, hoje estamos aqui em 2021, mesmo que você completou o seu tempo de contribuição lá em 2019, mas hoje você ainda não requereu a sua aposentadoria, é possível você requerer a sua aposentadoria com as regras anteriores da reforma da Previdência, que muitas vezes são mais vantajosas. É o chamado direito adquirido. Isso mesmo depois de 2019, você pode requerer a sua aposentadoria com as regras lá de trás. E muitas vezes é importante o quê? Você analisar qual é a aposentadoria mais vantajosa, se é a regra anterior ou é a regra nova que veio com a reforma da Previdência. Eu vou deixar algumas dicas aqui para você, então fica comigo aqui nesse vídeo, porque tem uma aposentadoria que é melhor para você. O importante é você verificar o seu tempo de contribuição, o seu tempo trabalhado até 2019, até 12 de novembro de 2019. Anotou essa data? É muito comum ter no cadastro do INSS informações incompletas. E aí eu vou te convidar a você ver o meu vídeo sobre CNIS ou planejamento previdenciário. Eu falo bastante sobre isso aqui no meu canal. E aí você vai verificar lá no seu CNIS se todo o tempo que você trabalhou,
que você pagou o INSS está lá no cadastro do INSS. Esse CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais. É nele que o INSS se baseia para conceder as aposentadorias. Então você pode ter trabalhado e não constar lá nesse cadastro. E aí o INSS não vai considerar esse tempo na contagem da sua aposentadoria. E com isso, o que pode acontecer? Não fechar o seu tempo trabalhado até 12 de novembro de 2019. Então é muito importante. Quem está prestes a se aposentar ou está com dúvida se já tem direito, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar no site do INSS e ter o seu CNIS em mãos, para você verificar se todos os lugares que você trabalhou, que você contribuiu, se você foi empresário, profissional liberal, trabalhou como empregado, todo esse período deve estar lá no seu CNIS. E se não tiver, antes de se aposentar, você precisa retificar ou ter em mãos a documentação para arrumar esse CNIS para juntar no momento que você for pedir a sua aposentadoria. Então nunca requeira, peça sua aposentadoria sem antes ver o seu CNIS, porque senão o seu benefício vai ser negado, ou se for concedido, ele pode ser concedido com valor menor ou com uma regra de aposentadoria que seja menos vantajosa para você. Então, a primeira coisa, não faça o requerimento da sua aposentadoria sem ver antes como está a sua situação. Então, essa é a primeira dica. Eu vou dar algumas dicas aqui no curso desse vídeo. Então, essas são as aposentadorias programáveis, aonde você consegue verificar qual é a melhor regra para você se aposentar antes de requerer a aposentadoria. Quem trabalhou aqui, então aqui eu vou falar de uma outra regra de transição, um outro tipo de aposentadoria programável, que é a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é aquela concedida para quem trabalha sujeito a ambientes prejudiciais à saúde, como insalubridade, periculosidade. Vou dar alguns exemplos aqui de profissionais que têm direito a esse tempo especial e, consequentemente, a essa aposentadoria especial. Por exemplo, profissionais da saúde, o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, o dentista, o cirurgião dentista, o eletricitário, aquelas pessoas que trabalham em posto de combustível, motorista de ônibus, motorista de caminhão, é uma série de profissões de trabalhadores que estão sujeitos a ambientes com exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos que prejudicam a sua saúde. E a Constituição lhe garante essa aposentadoria especial. No entanto, essa aposentadoria especial, ela também foi modificada com a reforma da Previdência. Então, existe a aposentadoria especial antes da reforma e depois da reforma. Antes da reforma, bastava trabalhar no ambiente prejudicial à saúde por 15, 20 ou 25 anos que se aposentava com uma aposentadoria integral, que era de 100%. Após a reforma, entrou uma idade mínima para se aposentar. Continua essa necessidade do trabalho de 15, 20 ou 25 anos, a depender do grau de exposição, o grau dessa prejudicialidade à saúde do trabalhador. No entanto, entrou a idade mínima. Vai depender de cada grau, vai ser essa idade mínima. Vou dar o exemplo aqui da mais comum, que é aquela onde o trabalhador, todos aqueles exemplos que eu falei, ele precisa trabalhar 25 anos na atividade para se aposentar pela espécie especial. E na aposentadoria após a reforma, ele vai precisar completar 86 pontos. Mas o que seria esse 86 pontos? Seria o seguinte, então aqui o que eu vou falar é a aposentadoria especial depois da reforma. O trabalhador, ele precisa de 86 pontos, 25 anos de tempo trabalhado no ambiente prejudicial à saúde, e aí você vai tirar 86 menos 25, que vai dar 61. Esses 61 anos vai ser entre idade e pode você colocar nesse 61, que é 61 pontos, o tempo que você trabalhou comum. Por exemplo, um profissional que ele trabalhou em ambiente comum, ele trabalhou num escritório antes de se formar dentista.
Então ele trabalhou como recepcionista, numa atividade comum, antes e depois ele se formou e foi montar o seu consultório. Esse tempo que ele trabalhou comum, ele vai poder contar nesses 61 pontos. Então vamos supor que ele tem 5 anos de atividade comum antes de se formar como dentista. Então o que vai contar? Ele tem 25 anos depois de dentista, ele vai somar com esses 5 anos comum que ele trabalhou antes de se formar. Então 25 com 5, ele já somou 30. Ele precisa ter 86 pontos. Então você vai tirar 86 menos 30 e aí vai dar 56. 56 será a idade mínima que ele precisará ter para se aposentar por essa modalidade de aposentadoria especial. Aqui eu só estou dando alguns exemplos de aposentadoria. Eu vou ter vídeos específicos de cada aposentadoria aqui no canal. Aqui é só para te falar que há vários tipos de aposentadoria e que você não pode requerer a sua aposentadoria sem antes ver qual que é a melhor para você e levar a documentação necessária para cada tipo de aposentadoria, porque senão você vai ter uma aposentadoria ou negada ou com um valor menor do que aquele que você tem direito. Então aqui eu já dei alguns exemplos de aposentadorias programáveis. E a última que eu vou falar aqui para você é a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, que veio com a reforma da Previdência, o homem precisa ter 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. E a mulher precisa ter 62 anos de idade a partir de 2023 e 15 anos de contribuição. Essa aposentadoria, ela teve uma modificação no valor. Não vou falar do valor aqui nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito comprido, mas vai ter um vídeo só falando da aposentadoria por idade e o seu valor. Qual é a última dica que eu vou deixar aqui para vocês? Quando você pegar o seu CNIS e você for verificar o seu tempo de contribuição, o que você vai verificar também? Caso você tenha trabalhado e não conste no CNIS, e esse trabalho foi como profissional liberal, como empresário, você sabia que é possível você contribuir, você recolher essas contribuições passadas? É isso mesmo, então é importante você verificar, porque muitas vezes vai ser importante você regularizar esse período para trás, para você completar o tempo de uma aposentadoria mais vantajosa para você. Então esse vídeo ficou um pouquinho extenso, mas aqui seria uma base para você saber que há uma aposentadoria que é mais vantajosa para você. Não requeira o seu benefício sem antes verificar qual é ela. Então, se você está conhecendo o meu canal agora, se inscreve, toca no sininho para você ficar por dentro de regras de aposentadoria, de tudo que se fala em direito previdenciário. Deixa um like para mim, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que está pensando em se aposentar. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!